Olá, pessoal, muito bom dia para vocês. Uma ótima semana que se inicia. Na última aula, então, nós trouxemos algumas considerações a respeito da extorsão. Falamos aos doutores e doutoras a questão que envolve a polêmica da sextorção. Analisamos o caso Carolina Dickmann e percebemos que pequenas alterações no exemplo, né? Esse caso, Carolina Dickmann, que nos foi um exemplo para o entendimento do conteúdo, pequenas alterações poderiam acarretar uma alteração na tipificação. O que é tipificação? Na capitulação, na identificação do dispositivo legal, que se enquadra perfeitamente à moldura. Então, na verdade, a nossa legislação penal ela tem que ser uma moldura em que o caso concreto esteja incerto necessariamente dentro dessa moldura, como vocês bem estudaram lá em Teoria Geral do Direito e Introdução ao Estudo do Direito. Bem, por que eu estou dizendo isso? Porque se nós fizermos a leitura do artigo 158 do Código Penal, e vale a pena trazer à baila os seus termos, onde lá se diz constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, com o intuito de obter para si ou para outra indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Perceba, no caso Carolina Dickmann, um determinado indivíduo invadiu o dispositivo cibernético da atriz, né? E a partir do momento em que se teve contato com material sexual envolvendo a vítima, houve um contato com ela para que, caso ela não transferisse determinada vantagem econômica para esse agente infrator, esse material, né, íntimo, ele seria veiculado. Bem, nós temos que entender, e isso vai da ideia de dignidade da pessoa humana, que a veiculação de material de cunho sexual sem o consentimento da vítima acarreta grave lesão à sua personalidade, acarreta grave lesão à sua reputação, ofende presumidamente os direitos à intimidade, os direitos à imagem, tá certo? Então viola de uma das formas mais severas a intimidade da pessoa humana. Por que eu estou dizendo isso? Porque é interessante, é elementar de direito que os doutores e doutoras compreendam a diferença entre violência e grave ameaça. Bem, violência é qualquer lesão física possível de ser enquadrada lá nos termos do artigo 129, especialmente. Então, violência, ainda que leve, é considerado um tapa, um soco, um empurrão e etc. Violência necessariamente física. Ao passo que grave ameaça consiste na promessa de mal injusto e grave. Grave ameaça, então, consiste na promessa de mal injusto e grave. Bem, nesse sentido, é que nós temos que reiterar que sextorção é a grave ameaça consistente na promessa de divulgação de conteúdo sexual. Sextorção é a grave ameaça consistente na promessa de divulgação de conteúdo sexual. Hugo, a promessa de divulgação de conteúdo sexual caracteriza grave ameaça? Indene de dúvidas que sim. Sem dúvidas que sim. Acabei de falar para os doutores e doutoras que a imagem, a intimidade são direitos fundamentais constantes ao artigo 5º da Constituição da República. Então, a partir do momento que nós falamos que a intimidade é um direito previsto, a imagem é um direito previsto na Constituição, indene de dúvidas que afronta a esse direito de uma forma, inclusive, severa, que é a divulgação de conteúdo íntimo,
configura grave ameaça. Essa promessa de divulgação configura, sem dúvida, grave ameaça. Então, aprenda. Sextorção não é necessariamente um delito de extorsão. Sextorção é a grave ameaça consistente na promessa de divulgação de conteúdo sexual, tá? A depender do caso, nós vamos ter um enquadramento, sim, em extorsão. Ou, a depender do caso, nós teremos o enquadramento ao rigor do crime de estupro, previsto lá no artigo 213 do Código Penal. Então, abram para mim o código de vocês, lá onde o artigo 158, crime de extorsão, nos diz constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica. Note-se, indevida vantagem econômica. Se a vantagem for devida, nós não teremos ali o crime de extorsão, tá? Essa vantagem ela tem que ser indevida. Se ela for devida, poderemos aí estar diante de um uso arbitrário das próprias razões. Mas, lá no caso da Carolina Dickmann, não existiam dúvidas. Lá, indiscutivelmente, essa vantagem pleiteada pelo sujeito, ela era uma vantagem indevida, tá? Então, vamos lembrar. Lá no caso Carolina Dickmann, o agente invade o dispositivo cibernético dela, tá? Tem acesso a material de conteúdo sexual, material íntimo da atriz, beleza? Nesse momento, o agente faz contato com ela e pede a ela para que faça uma transferência bancária em seu proveito. Caso contrário, caso ela não fizesse essa transferência bancária, o que o sujeito faria? Ele iria divulgar o material de conteúdo sexual. Bem, lá no artigo 158 do Código Penal, eu preciso que os doutores comecem a compreender a ideia do constrangimento em direito penal, como nós já bem elencamos. Gostaria também de frisar que o sujeito que invade o dispositivo informático para depois, munido desse conteúdo, praticar a extorsão ou praticar o estupro virtual, esse sujeito não vai responder em concurso pela invasão de dispositivo cibernético com a extorsão ou pela invasão de dispositivo cibernético com o estupro. Uma vez que nós temos que lembrar, é muito importante nesse momento lembrar do conteúdo do princípio da consunção. Então, o que é o princípio da consunção? Ora, o crime fim absorve o crime meio. O crime mais grave vai absorver o crime menos grave, quando o crime menos grave for o meio para se alcançar o crime fim. Então, nesse momento, o sujeito que invade o dispositivo cibernético para depois praticar a extorsão, ele vai responder só pela extorsão. Ao passo que o sujeito que invade o dispositivo cibernético para depois cometer o estupro virtual, ele vai responder só pelo estupro virtual lá no artigo 213. Antes que me perguntem, vocês vão entender a respeito aí do que é o estupro virtual, mas a capitulação é a mesma. Entendeu, meu doutor e minha doutora? A capitulação é a mesma. Como assim, Hugo? Ora, tanto no estupro tradicional, contato físico, como no estupro virtual, a previsão legal que ampara a vítima é aquela descrita ao rigor do artigo 213 do Código Penal. Entenderam isso aí? Tranquilo? Então, quando a gente vai lá no artigo 58, presta atenção no que eu estou falando.
e observa o constranger. Esse constranger, meu filho, esse constranger, minha filha, é no sentido de obrigar. Veja que nós temos aqui um crime contra o patrimônio, tá? Então, você começa a capitulação do roubo e da extorsão. Então, nós temos aqui um crime contra o patrimônio. Então, constranger seria obrigar. Veja, vamos fazer a leitura do dispositivo consoante o caso Carolina Dickmann. Constranger alguém, quer dizer, a Carolina Dickmann indiscutivelmente é alguém, é ser vivo nascido de mulher. Então, constranger alguém, que é a Carolina Dickmann, é obrigar a Carolina Dickmann. Tá? Aqui, mediante violência, não temos violência. Ou grave ameaça. Nós temos grave ameaça? Sim. Qual é a grave ameaça? A grave ameaça que se verificou foi a promessa de divulgação de conteúdo sexual envolvendo a vítima. Então, grave ameaça. Houve grave ameaça? Indiscutivelmente que houve. Ao quê? Constranger alguém e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica. A Carolina Dickmann devia dinheiro para esse sujeito? Não. A Carolina Dickmann tinha dado um calote nesse camarada? Não. Então, essa vantagem pleiteada, ela é indiscutivelmente uma vantagem indevida. Uma vantagem indevida. Então, percebam, na moldura do tipo penal, existe um contexto fático, existe um caso concreto que se enquadra perfeitamente dentro dessa moldura. E, portanto, nós temos uma subsunção perfeita do caso concreto ao que prevê o artigo 158 do Código Penal. Estamos aí diante de um delito de extorsão. Estamos aí diante de um delito de extorsão. Contudo, se a gente mudar um pouquinho o panorama, se a gente mudar um pouquinho o contexto, nós vamos ver que essa tipificação se altera, que essa tipificação muda. Vejamos o que dispõe o artigo 213 do Código Penal. O artigo 213 do Código Penal é um crime contra a dignidade sexual. O crime de estupro é um crime contra a dignidade sexual. E lá se diz: constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar, ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Para a gente falar em estupro virtual, nós temos que entender. Então, abra o código aí, o doutor e a doutora, tá? Abram aí o código, acompanhem a aula com o código, que é importante. Mas nós temos que aí entender, para a gente cogitar o estupro virtual, nós temos que entender as elementares do crime de estupro. Tá? Então, é um crime contra a dignidade sexual? Sim. Busca proteger o quê? A dignidade sexual, a liberdade sexual. Nós vamos ver lá no 6º período que existe diferença. Por enquanto, não é o nosso objeto. Tá? Então, vamos lá. Na dignidade sexual, quando a gente fala dos crimes contra a dignidade sexual, e lá no estupro se diz constranger alguém. Esse alguém pode ser qualquer pessoa, seja homem ou seja mulher. Nesse aspecto, o crime de estupro, existe corrente em contrário, dizendo que na modalidade de conjunção carnal não, mas eu discordo, ele é um crime bicomum. Quer dizer, ele pode ter como sujeito ativo ou passivo qualquer pessoa, homem ou mulher. Tá? Então, depois da Lei 12.015 de 2009, o homem também passou a ser vítima do crime de estupro. Antes da Lei 12.015 de 2009, o homem era vítima só de atentado violento ao pudor, que hoje nem existe mais. Tá? Então, a partir da Lei 12.015 de 2009, reitera-se, o homem também passou a ser vítima do crime de estupro. Então, nesse aspecto, quando a gente fala da questão, né, do estupro virtual, nós temos que entender as elementares do dispositivo, que lá assevera constranger alguém
mediante violência ou grave ameaça. Perfeito. Só que quando eu digo constranger alguém, esse constranger vai no sentido de obrigar. Então, vamos pegar o caso Carolina Dickmann novamente, e destrinchar ele, segundo as elementares do crime de estupro. Vamos lá. Quando se diz constranger alguém, é obrigar alguém. Então, vamos imaginar que no caso da Carolina Dickmann, o agente não tivesse pleiteado dinheiro, o agente não tivesse pleiteado proveito econômico, mas o agente tivesse pleiteado, na verdade, mais material de cunho sexual. Vamos imaginar que, na verdade, o agente não buscou proveito indevido financeiro, mas ele buscava a produção de mais material de cunho sexual. Tá? Nesse caso, constranger alguém quer dizer obrigar alguém. Obrigar quem? A Carolina Dickmann, mediante violência ou grave ameaça. Nós sabemos que aqui, aparentemente, nós não temos violência, não tivemos sequer contato físico entre o ofensor, entre o agente infrator e a vítima. Tá? Não tivemos nem contato físico. Mediante violência ou grave ameaça. A grave ameaça, no caso em exame, é a sextorção, que na verdade a sextorção, como já mencionado, é a grave ameaça consistente na promessa de divulgação de conteúdo sexual. Ponto. Ter conjunção carnal. Que é conjunção carnal? Conjunção carnal, doutores e doutoras, é a penetração pênis e vagina. Então, no caso da Carolina Dickmann, que reitera-se, nem sequer houve contato físico, nós não teríamos a possibilidade de estupro na modalidade conjunção carnal. Tá? Contudo, se o agente pleiteia, quer dizer, ele exige que ela produza mais material de cunho sexual, nós teríamos ali um ato libidinoso. Ato libidinoso é todo e qualquer ato capaz de satisfazer a lascívia. O que é lascívia? Lascívia é o prazer sexual. Então, o material de cunho digital, virtual, material erótico, consegue satisfazer a lascívia? Orem dele de dúvidas que sim. E aqui eu lhe apresento, eu estou a apresentar a vossas excelências o que seria o estupro virtual. O estupro virtual. Veja-se, para a gente encerrar esse primeiro bloco, que na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já é pacífico o entendimento de que não é necessário, não é indispensável, né, o contato físico para configuração do crime de estupro, de vulnerável. Esses tipos de delito, então, não há vedação legal, não há obstáculo para que esses delitos sejam verificados no meio virtual, para que esses delitos possam ser verificados, possam ser configurados no meio virtual. Tivemos aí um exemplo, há pouco tempo, de uma condenação por estupro de vulnerável de um estudante de medicina em face de um menor de 14 anos, que, mediante ali um ambiente virtual, após conversas e contatos, passou a enviar material de cunho sexual para esse estudante de medicina. Esse material virtual é capaz de satisfazer a lascívia, é capaz de trazer prazer sexual? Sim. Então, nós estaríamos ali diante de um crime de estupro de vulnerável, artigo 217-A. Mas aí eu preciso falar com vocês um pouquinho também do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o que a gente se põe
a debater daqui a pouquinho, no nosso segundo bloco.